Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um treinamento da área 24 e 25. Um treinamento que tem, mais uma vez, como objetivo capacitar vocês, capacitar os membros, os officers, para que a gente entregue cada vez mais uma experiência incrível para os visitantes, para todos os membros que, de alguma forma, chegam até o Toastmasters, chegam até uma reunião para conhecer esse programa educacional belíssimo. Esse é o treinamento Brilho nos Olhos, que tem como missão ensinar vocês, capacitar vocês, treinar vocês para entregar uma reunião cada vez mais extraordinária, uma reunião de sucesso. Reunião para encantar, para motivar, para incentivar, para trazer cada vez mais vontade para que os membros que estão nos visitando participem das nossas reuniões, voltem para os nossos encontros e queiram fazer parte do Toastmasters. Como fazer isso? O que é brilho nos olhos? Por que que esse treinamento chama brilho nos olhos? Brilho nos olhos tem como sinônimo essas 4 palavrinhas: motivação, incentivo, vontade e entusiasmo. E quem não gosta de sentir essas emoções, essas sensações vibrando dentro de si, quando estão fazendo algo que realmente gostam? Essa é a missão do Toastmasters quando alguém entra numa reunião. Então, motivar, incentivar, despertar a vontade e o desejo do membro que está nos visitando e fazer tudo isso com entusiasmo. O brilho nos olhos só vai contagiar quem está do outro lado da tela se ele primeiro estiver em você. O que você tem feito para entregar cada vez mais nas reuniões de vocês uma reunião extraordinária? Aline, próximo slide. O que você tem feito para entregar uma reunião extraordinária? Extraordinária significa que está muito além do comum, algo excepcional. Uma reunião, ela pode ser monótona, ela pode ser séria, ela pode ser divertida, ela pode engajar, ela pode fazer um membro sair no meio da reunião, pode fazer ele querer ficar até o final. E o que eu quero trazer para vocês como questionamento, para cutucar quem está aí do outro lado da tela, que é responsável por direcionar a reunião, organizar, preparar, apresentar no dia como Toastmasters, apresentar nas mais diversas funções que uma reunião exige de nós, o que você, individualmente, tem feito para que a reunião do seu clube seja cada vez mais fora do comum. Eu não sei quantos aqui participam de reuniões para além da reunião do seu clube. Eu já andei passeando por várias e já tive as mais diversas experiências, e é incrível poder se alimentar e aprender com as reuniões de outros clubes. E já fica aqui um convite para quem ainda não participou das reuniões de outro clube, para que o faça. Para que você entenda cada vez mais o que você pode aprender com clubes que já são mais experientes, com pessoas que já são mais experientes dentro do Toastmasters, e o que você pode agregar. Porque aqui, o lindo do Toastmasters é que todo mundo aprende e cresce junto. Então, queridos presidentes, VPS, VPMs, VPPR, secretários, tesoureiros, sargento de armas, ou membro que ainda não cumpre nenhuma função no Office, como tem sido essa experiência dentro do seu clube? Tem sido extraordinária? Fora do comum? Você espera o dia da reunião do seu clube chegar? E quando chega, fica aparecendo aquela dancinha do TikTok, assim, você tá triste, ela tá... E quando chega o dia da reunião, você fica todo animado, alegre, com brilho nos olhos, e você quer que todo mundo participe. Sabe essa sensação? Você se sente assim na reunião do seu clube? Eu me sinto assim na reunião do meu clube. O BIT, o BSB Inovatalk, o clube do qual eu faço parte, é a minha paixão. O que não quer dizer
que eu não tenha apreço e respeito e me alegre também em fazer parte e participar de outras reuniões de outros clubes. Mas o BIT faz o meu sábado de manhã ser extraordinário. E quem me segue no Instagram sabe que quando tem reunião, eu publico 400 stories felizes. Aline, próximo story, próximo slide. O Toastmasters, ele tem um material riquíssimo e eu acredito que quem aqui já tirou um tempinho para vasculhar o toastmasters.org sabe do que eu estou falando. Lá tem uma porção de documentos oficiais do Toastmasters para capacitar tudo, assim, capacitar a gente nas mais diversas áreas, desde do convite de um membro, de um convite para que alguém venha participar dessa reunião, até a organização da reunião, e como que você utiliza as mais diversas ferramentas dentro do universo Toastmasters. Não à toa, temos tido diversos treinamentos de Basecamp, como que você gerencia as plataformas como Officer, porque o Toastmasters é um infinito de conhecimento. E um dos documentos que eu encontrei, pesquisando material para trazer para vocês, foi um material do Toastmasters que explica exatamente os objetivos que a gente precisa alcançar na realização de uma reunião, para ela ser considerada uma reunião bem-sucedida. E eu já vou começar aqui uma dinâmica pessoal. Eu não quero que ninguém responda nada para mim, mas quero que responda para vocês, a nível pessoal, no clube de vocês, enquanto membros do Officers responsáveis por organizar, administrar, gerenciar as reuniões. Olha essa listinha de itens, que não são todos os itens, são só alguns, que o Toastmasters espera para que uma reunião seja bem-sucedida. Escutem e marquem, façam um checkzinho na cabeça de vocês, no papel, no celular, do que vocês conseguem entregar na reunião de vocês e do que vocês não conseguem entregar na reunião de vocês. E quando eu digo vocês, eu estou me incluindo, porque eu sou VPE do BIT. A reunião começa e termina no horário. Tem sido assim no clube de vocês? Todos os participantes da reunião chegam a tempo e estão preparados. Membros e convidados são recebidos assim que chegam, ajudando-os a se sentirem bem-vindos. O programa é rápido, interessante e divertido. As transições entre os segmentos são suaves. Todos os membros presentes têm uma oportunidade de participar. As avaliações são úteis, construtivas e contribuem para o crescimento e aprimoramento pessoal dos membros, todos os membros. As realizações dos membros são reconhecidas. E os membros estão entusiasmados e estão gostando de si mesmo, do desenvolvimento deles. Isso é visível. E aí, desses pontos aqui, quantos vocês estão alcançando durante a realização das reuniões nos clubes de vocês? 50%? 80%? 100% de satisfação garantida? O que podemos fazer para alcançar todos esses pontos, que são os pontos especificados pelo documento Toastmasters? Pode passar, por favor, Aline. Na verdade, Aline, pode manter nesse slide, isso. Vamos fazer algumas reflexões aqui e eu gostaria de deixar vocês super à vontade para levantarem a mão e pedirem a vez de falar, se assim sentirem vontade. Não precisa aguardar nenhum momento específico, a gente vai dando seguimento, tá tudo certo. Eu gostaria de trazer uma experiência pessoal, porque eu acredito que as nossas experiências, elas estão aqui para nos ensinar, e quando a gente aprende com elas, para que esse ensinamento seja passado adiante. Recentemente, o BIT passou por uma adversidade durante a realização de uma das suas reuniões. E não foi uma adversidade, foram todas as adversidades possíveis e imagináveis e inimagináveis.
se eu pedir para alguém dizer aqui o que pode ter acontecido, não acredito que vocês alcançariam a porção de coisas que aconteceram. A organização da reunião estava toda bonitinha, toda certinha, agenda fechada. O mesmo link que a gente sempre usa, a gente já vinha lapidando a reunião para que esses itens que estão aqui aparecendo agora para vocês fossem cada vez mais alcançados, para que a gente consiga entregar uma reunião de excelência, uma reunião extraordinária, principalmente baseada no que o Toastmaster espera de nós, enquanto sócios do Toastmasters, representando aqui através do nosso clube. Só que, quando as adversidades chegam, a gente também precisa estar preparada para elas. Porque por mais que a gente seja, vou colocar aqui entre aspas, macaco velho, porque o BIT ainda é um clube recém-formado, por mais que a gente já soubesse lidar com algumas adversidades, as que chegaram desestabilizaram todo mundo. E, honestamente, a gente não entregou nenhum desses pontos. Nenhum. Porque perdemos completamente o equilíbrio, a calma e a mansidão que é necessária para gerenciar problemas. E por isso essa reunião aqui hoje. Eu acredito que tudo acontece por um motivo, por mais que seja uma situação desagradável. E a reunião que deu errado, entre aspas, veio me ensinar que a gente ainda tem muito para aprender, para crescer, para gerenciar. E ter passado por essa experiência, com certeza, me preparou para estar dando esse treinamento para vocês agora. Com essa introdução gigante, eu vou trazer vários exemplos ao longo da reunião do que aconteceu e de como a gente pode gerenciar, porque pode ser que aconteça com algum de vocês. Agora sim pode passar, Aline, por favor. Mais uma indagação. Como é a preparação para as reuniões no seu clube? Qual é o papel dos officers antes, durante e após a reunião? Como assim, Cíntia? O papel dos officers? Os officers não trabalham só por detrás das reuniões, gerenciando membros, cuidando dos dados, captando novos membros? Como assim os officers têm funções dentro do clube? As funções não são aquelas que a gente já conhece, de timer, gramático, accounter? Também. Mas os officers, além de cumprir funções dentro das reuniões, as funções que a gente já conhece, uma vez que somos todos membros do Toastmasters aqui, eles também cumprem funções para além das triviais. Olha só, o presidente, e aqui eu deixei em caps lock, os pontos principais da função de cada membro, de cada officer. Então, o presidente, ele tem a questão de liderar e orientar toda a sua equipe, liderança e orientação. O presidente do clube dirige cada reunião do clube e dá tom e ritmo para a reunião. Você, enquanto presidente, tem passado isso para os seus officers? Você tem liderado eles, que é o principal ponto de assumir a presidência dentro de um clube? Você tem sido exemplo? Tem acalmado os seus membros frente às adversidades? VPE, além de organizar a agenda da reunião, convidar membros, tanto dentro do clube quanto de outros clubes para cumprir funções, além de planejar e gerenciar, você tem responsabilidade geral pelos programas e pelas reuniões do clube. Então, é você que gerencia todo o crescimento dos membros, toda a parte educacional, você que apresenta isso no momento de reconhecimento dos avanços de cada membro no clube, é você que cria e gerencia as agendas, coordena as funções. Quando faltam funções, quem vai fazer dupla função? Quem vai cobrir aquela pessoa que faltou de última hora na reunião? Tudo isso é papel do VPE. Então, o VPE não é só um nome e não é alguém que participa behind the scenes, por detrás das cenas, acompanhando o crescimento dos membros.
participa também ativamente durante toda a reunião, desde o planejamento até a execução e a finalização, conferindo se tudo, absolutamente tudo, está ocorrendo de acordo com o que foi planejado. VPM. O VPM também tem funções durante uma reunião. O VPM tem como 2 pontos principais a manutenção e a saúde do clube. E a gente tem os pontos aqui que já foram apresentados pela Maria Clara do que é um clube saudável. A quantidade de membros que precisa ter, a evolução do PEFOIS dentro do clube. Mas, para além disso, o VPM também garante que todos os sócios estejam satisfeitos com o clube. E tem mais escrito lá no manual do Toastmasters. O VPM auxilia o VPE na condução e no gerenciamento das questões que acontecem dentro de uma reunião, juntamente com o VPE. Então, VPM e VPE trabalham juntos durante uma reunião. Porque se alguma coisa sair do controle, os membros mais experientes é que vão controlar os ânimos da reunião. Às vezes, um equipamento falha, o timer cai, a câmera desliga no meio de um discurso, quem está discursando cai. Quem vai trazer a serenidade de volta? Coisa que naquela reunião que eu comentei com vocês, onde tudo desandou, demorou para a gente encontrar o ritmo de novo. E quando a gente encontrou o ritmo, já era too late, estava tarde demais. Próximo slide, por favor. O VPPR tem como principais funções atrair membros e colocar as informações do clube visíveis, para que todos saibam o que está acontecendo, o que tem de novo, quem entrou no clube, dar as boas-vindas na página oficial que vocês trabalhem, seja Instagram, seja Facebook, enfim. O VPPR, ele coordena toda essa questão. Mas e dentro da reunião? Além de atrair os convidados para a reunião através das publicidades, mídias sociais, as relações públicas, as mais diversas redes de contato que a gente tem, dentro da reunião, o VPPR fica de olho em quem é convidado que está chegando pela primeira vez, quem vai precisar fazer o cadastro. Então, ele coordena, junto com o VPM, todas essas questões dos documentos que vão precisar ser enviados após a reunião, pegar contato de visitante, gerenciar e coordenar para que essa pessoa que veio visitar, despertar o interesse nela, continuar conversando, alimentando ela de informações para que ela se sinta convidada para uma próxima reunião, fazer com que ela acesse a página de vocês, função do VPPR, colocar ela dentro de um grupo caso ela deseje, adicionar ela no Instagram, enfim, fazer ela se conectar de alguma forma com o nosso clube para além da reunião. Porque as reuniões acontecem quinzenalmente, semanalmente, dá tempo de esfriar, a pessoa esquece como foi a experiência se ela não tivesse sido extraordinária. E estamos aqui lapidando ainda para que a gente consiga entregar essa experiência inesquecível para que o membro queira voltar por si só numa próxima reunião e, quem sabe, já de primeira se associar ao nosso clube. Então, o VPPR, junto com o VPM, vai coordenar toda essa questão de um membro visitante. E lembrando que o VPM ajuda o VPE a coordenar uma reunião para que ela seja uma reunião de sucesso, e o VPE, junto com o presidente, gerencia tudo para ver se toda a agenda está com todas as funções cumpridas, fechadas. Então, tá vendo? É uma cadeia onde um auxilia o outro o tempo todo. E os clubes recém-formados, eu posso citar aqui o Leão do Norte, sabe o quanto é complicado fechar uma agenda e coordenar uma reunião quando se tem poucos membros ainda dentro do clube e também não tem todas as funções do officer fechada. Porque cada um auxilia o outro, dá sustentação para que o presidente possa fazer um serviço bem feito, o VPE, o VPM, o VPPR. Se tudo fica numa pessoa só, ela tem que coordenar tudo sozinha e é coisa demais. O secretário.
O secretário, além de registrar as reuniões internas que acontecem no board, e também as reuniões do clube, fica tudo documentado, a agenda daquele dia, quem discursou, os avanços que tiveram dentro do clube, algum problema que teve, ele também pode contabilizar ali num relatório. Para além disso, manter os registros de tudo, o secretário pode auxiliar o sargento de armas na realização, por exemplo, de formulários de votação, a logística da reunião, entrar como co-host para ficar de olho se o microfone de alguém está aberto, se alguém está tendo problema técnico e precisa de ajuda, algum visitante que chegou à reunião já está em andamento, qualquer membro do office ou alguém dentro da reunião que percebeu que um visitante entrou, já passou aquele momento de boas-vindas, já passou aquele momento que a gente utiliza para acolher o visitante, vai lá na mensagem, no privado, bem-vindo, tudo bem? Como você chegou aqui? A pessoa, se conversar, conversa com ela ali no privado mais rapidinho, volta a atenção para a reunião assim que você puder, mas dá as boas-vindas. Aquela pessoa precisa saber que ela chegou e foi vista. E, por fim, uma outra função do board é o sargento de armas. Numa reunião presencial, são inúmeras as funções de um sargento de armas. É um monte de coisa que ele precisa coordenar, papelada, várias funções que precisam tá funcionando direitinho numa reunião presencial. Eu nunca participei, mas eu li o documento e é um monte de coisinha pequenininha. Não é diferente numa reunião online. A gente bem sabe e vivenciou aqui por uns minutinhos as questões técnicas que acontecem quando você vai acessar uma ferramenta. Ela foi feita para funcionar muito bem, mas ela dá problemas de vez em quando. E foi o que aconteceu com aquela reunião que eu citei para vocês no começo. Tivemos uma porção de problemas, a começar pela ferramenta principal, o Zoom. A gente acessou com a senha errada, deu muito ruim, ficou todo mundo nervoso. Daqui a pouco a gente teve que criar um link novo, perdemos os convites que tinham sido feitos através do link oficial e original. E tudo isso foram 3, 4 pessoas tentando acessar ao mesmo tempo, então é por isso que cada um tem uma função específica. Porque quando todo mundo vai fazer a mesma coisa, às vezes atrapalha. Então, o sargento de armas, ele é o responsável por testar o link da reunião, abrir a sala mais cedo, já colocar que todos os convidados vão entrar com o microfone mutado, para não entrar com nenhum ruído, caso algum convidado entre no meio da reunião. Gerenciar a questão de compartilhamento de tela, ver quem vai precisar compartilhar a tela, perguntar antes da reunião começar para poder entregar o co-host, para que na hora que a pessoa for fazer a apresentação dela, seja Topic Master, seja orador, ou seja avaliador, seja a função que for, ele já sabe que está como co-host e não vai precisar solicitar nada durante a reunião, para que a reunião seja fluida. Um dos pontos que o documento do Toastmasters coloca como uma reunião bem-sucedida, uma transição fluida entre cada momento da reunião, entre cada função, entre cada orador. Quanto mais fluida é a reunião, mais gostosa ela é. Mais você tem vontade de ficar ali, você nem percebe que o tempo está passando. E se você já teve essa experiência em algum clube, você sabe do que eu estou falando. Quando a reunião é muito travada, tem muito probleminha, tem muita dificuldade técnica, muitas perguntas do que está acontecendo durante a reunião, fica todo mundo perdido. Cada um dependendo do outro, sem saber exatamente o que tem que fazer, responsabilidade de quem fazer aquilo que a pessoa está pedindo, acaba sobrando tudo para uma pessoa só. Então, se as funções estão bem divididas, se cada um sabe o que precisa fazer dentro de uma reunião, antes e durante, você já sabe até para quem pedir na hora que você precisar de alguma questão. Pode passar para a próxima, por favor. Uma das perguntas que chegou pelo formulário que eu enviei para vocês antes do treinamento acontecer, perguntando as principais questões que vocês passavam no clube de vocês.
Como eu engajo os membros para participar das reuniões? Primeiro de tudo, você tem que convidar. É muito difícil alguém, por livre e espontânea vontade, dizer que quer cumprir alguma função. Num primeiro momento, claro. Depois que a pessoa já está ali engajada com o clube, já cumpriu funções, isso acontece mais naturalmente. Mas antes de tudo, a pessoa chegou no clube, ela ainda não sabe como funciona muito bem. Como você vai engajar aquele membro para começar a participar ativamente das reuniões, sem que você tenha que convidar toda vez? Primeira vez você vai convidar, vai explicar o que aquela função faz, mas explicar de uma forma didática, dinâmica, divertida, e depois justificar. Como assim justificar? Conta para aquela pessoa que vai cumprir determinada função o que ela ganha com aquilo. Cada função dentro de uma reunião agrega valor na formação de líder, de comunicador, para cada uma das pessoas que exercem aquela função. Então, o timer, ele aprende sobre gestão de tempo, gerenciar toda uma reunião dentro de um tema específico, gerenciar a agenda. Quando uma coisa sai do controle, como resolve aquilo? Vai tirar tempo de onde para poder resolver um atraso que aconteceu? Então, o timer, ele aprende gestão de tempo, gerenciamento de problemas. Um accounter aprende sobre escutativa. E quem já cumpriu a função da counter sabe que a nossa experiência como orador nunca mais é a mesma depois que a gente cumpre uma função como a de accounter. Porque a gente passa a escutar com ainda mais clareza as nossas palavras de preenchimento. Então, aprender sobre escuta ativa quando você cumpre a função de accounter. Quando você está na função de gramático, você não só aumenta o seu vocabulário, o seu léxico, como diria o nosso querido Otto, mas você também aprende sobre escutar os erros de português que já são naturalizados, mas que quando você está na função de gramático, saltam aos seus ouvidos. Então, você melhora ainda mais essa parte da comunicação clara, correta, bonita, com português redondo, com as palavras sendo faladas da maneira como elas precisam ser faladas, mas, mais, porque. Tem gramático que é minucioso na escuta dele. Então, justifica, conta o que aquela pessoa vai ganhar cumprindo aquela função, o que ela vai agregar de valor para ela enquanto indivíduo, enquanto líder, enquanto comunicador. Quando a pessoa passar por essas três partes pela primeira vez, um convite, uma explicação de como é feita a função e uma justificativa do que ela ganha com aquilo, uma vez que ela cumpriu aquela função, se a experiência for positiva, ela com certeza vai querer cumprir outras vezes. E se não for positiva? Cabe aos líderes de clube entender o que aconteceu, por que aquela pessoa não ficou confortável cumprindo determinada função, se foi algum problema técnico, se foi alguma outra questão de ordem pessoal, enfim, entender o que aconteceu, acolher aquela demanda e, quem sabe, sugerir uma outra função até que aquela pessoa esteja entendida da reunião e assim possa participar cada vez mais com mais dinamismo e com mais clareza das funções. Pamela, pode falar. Olá, todo mundo, boa noite. Eu só gostaria de complementar que, nesse ponto que você falou, é importante também que os líderes do clube perguntem às pessoas novas como é que falava a função. Porque, por exemplo, eu perguntei para o novo membro que eu estou mentorando como é que tinha sido como a cauta a primeira vez. E ele falou que não foi confortável, que ele ficou nervoso. E talvez a gente não perceba essas questões quando a gente está sem perguntar. Era mais isso mesmo. Comentar sobre essa importância de acompanhar as primeiras funções. Perfeito. Meu Deus. Perfeito. Aí, passou. Passou. Eu estou acompanhando a reunião pelo celular para
confirmar o áudio. Desculpa, pessoal. Vamos continuar aqui. E sobre isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Questão das desculpas. Essa parte da comunicação, ela é de extrema importância. Acredito que faz parte de todo o gerenciamento do clube, estar sempre em contato, se comunicando com os membros, com o board, e por isso as reuniões recorrentes de officer são importantes, para você saber o que está acontecendo enquanto gestão de clube, saber como os officers estão se sentindo, quais dificuldades eles estão enfrentando, o que eles precisam de ajuda, seja em relação à utilização de ferramentas ou questões de conhecimento. A gente acaba caindo de paraquedas numa função de officer pela primeira vez e precisamos ser direcionados, assim como uma função dentro da reunião. A pessoa explica, mas na prática a gente enfrenta algumas dificuldades, certos constrangimentos, talvez esse membro não tenha se sentido confortável no momento de passar o relatório, de apontar as falhas que ele ouviu de comunicação, as palavras de preenchimento. Então, entender o que está acontecendo. Esse acolhimento é tão importante que não à toa existe o momento da verdade dentro dos clubes. O momento da verdade, ele vem justamente para que a gente tenha uma visão geral, ampla, do que está acontecendo. Esse treinamento, gente, eu acabei de falar o nome. Esse momento da verdade, ele escuta cada membro individualmente, e a gente fica sabendo de como está sendo a experiência individual de cada um dentro do clube, que é o momento da escuta. Você tem parado para ouvir o que os seus membros têm para dizer sobre as reuniões? Você tem perguntado por que eles estão faltando? Você vai lá no privado, chama para reunião, tá vendo se a pessoa está olhando as mensagens do grupo? Isso faz parte do gerenciamento do clube. Não é só organizar a reunião e fazer a reunião. Organizar e fazer a reunião. Organizar e fazer a reunião. É muito maior que isso. Próximo, por favor, a gente já vai chegar nesse ponto. Usar os materiais oficiais do Toastmasters ao seu favor. E aqui eu citei 3 materiais que eu tive acesso durante a preparação desse treinamento para vocês, que é Master Your Meetings. Esses 3 eu não encontrei em português. Eu não sei se é porque eu não soube procurar ou se de fato não tem. Mas eu vou tentar compartilhar a tela agora e vou pedir para a Aline, por favor, parar um momentinho e agradecer por ter me auxiliado até aqui, para mostrar para vocês esses 3 materiais. De maneira rápida, breve, porque um é bem grande para uma leitura mais minuciosa, e os outros não. Os outros são rápidos, são visuais e são bem legais, acredito que vocês vão gostar. Inclusive, eu espero que, mostrando esse material para vocês, eu incentive vocês a irem fuçar o site do Toastmasters, porque é muito bom. É muito bom de material. Vamos lá. Anatomy of a Meeting. Abriu. Olha só isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Screen share. Estão enxergando bem a minha tela, né? Deixa eu dar um zoom para vocês verem bem o material. Esse aqui é a anatomia de uma reunião do Toastmasters. Eu não sei se vocês já tinham visto esse material antes. Eu não. E isso aqui é bem legal de mostrar, por exemplo, numa reunião de officers, de board, para que todos os officers saibam explicar o que cada função faz. Por quê? Porque se alguém perguntar para o sargento de armas, ele disser, não sei, pergunta para o presidente, o officer, ele é parte da liderança do clube. Então, precisa saber como funcionam as funções dentro do clube. É líder também. O líder não é só o presidente, são todos aqueles que fazem parte do office e trabalham juntos, em equipe. Então, olha que bonito isso aqui de ver. Claro, é fácil de entender. O que está em inglês? Eu realmente não encontrei em português. Mas é tão bem explicado, organizado, você consegue entender exatamente a dinâmica de uma reunião. O que o Toastmaster faz, o Topic Masters,
o que é o Table Topics, quem são os oradores, por que eles estão ali, o que eles fazem, os avaliadores estão fazendo o que naquela reunião, em que momento eles falam, timer, a counter, gramática, aqui está tudo bem explicadinho. Tem isso aqui no site também, mas não de forma visual, assim, só em tópicos explicando o que cada um faz. Eu achei lindo esse visual aqui, e eu não sei se vocês observaram, mas bem ali tem o número 10, chamado Outras Funções, Outras Regras. Tem alguns clubes que têm funções específicas. Por exemplo, agora, uma coisa muito bonita que eu vi no BH e já trouxe para o BIT, que é o momento educacional. O momento educacional, ele não é uma regra, ele não está no... Eita. Stop share. Ele não é uma regra, ele não está no site oficial do Toastmasters, ele não é uma função específica, não aparece para ninguém como... Ih, travou de novo. Eu não conhecia o material escrito, mas os vídeos também são muito interativos, verdade. Dando continuidade, esses 3 materiais eu vou compartilhar com vocês. Ó, switch. Select aqui, né? Ah, tá. Obrigada. Ok. Vou compartilhar com todos vocês, e 2 são visuais e outro para leitura. O de leitura está todo em inglês. Pode usar o Google Tradutor, ele traduz de maneira eficiente, dá para entender o que o material quer dizer, mas depois, se vocês encontrarem em português, compartilha com a gente também lá no grupo, por enquanto eu não encontrei. Tá? Dando continuidade, Aline, pode passar, por favor. Não, dá um pausa aí nessa tela. Quem foi que citou os vídeos? Os vídeos, que assistiu os vídeos? A Andrea, eu acho. A Andrea citou aqui os vídeos oficiais do Toastmaster, não foi? Se vocês acessarem toastmasters.org, vocês vão encontrar um filtro de pesquisa. E vocês podem fazer pesquisas específicas, por exemplo, dicas para um discurso, dicas de mentoria. Você coloca, filtra e vão aparecer tanto documentos quanto vídeos. Existem pessoas que funcionam melhor assistindo o vídeo, ouvindo, vendo, e tem outras que, para além dessa parte visual, gostam de documento, gostam de ler, das coisas mais catalogadas. O Toastmasters oferece os 2 tipos de material, o visual e o escrito, bem documentado mesmo, e é muito bonito. Fica aqui, de novo, o incentivo, a cutucada, apoiada pelo Alessandro Dias com palminhas, de que vocês entrem no site do toastmaster.org e fucem. Procurem as coisas, se alimentem daquela fonte, porque é incrível o que tem de material lá dentro. Artigo, revista, dicas, documentos oficiais, tudo que a gente tem dúvida, o Toastmasters, de alguma forma, tem a resposta já documentada. Por quê? Porque é uma empresa centenária. Eles já ouviram os mais diversos tipos de solicitações, de reclamações, e é claro que o mundo está se modernizando, as coisas estão mudando, migramos para o online, o que é uma novidade, porém, até essa questão do online já está sendo documentada para essa visão de clube online. Ainda tem muito documento que é voltado para reunião presencial, mas também já tem documentos com dicas de sucesso, dicas de ferramenta, dicas de organização para uma reunião online. Deixa eu dar uma lida no chat. Acho muito válido escrito e visual, eu concordo plenamente. Se você fala inglês, a gente acha material de qualidade, muito material de... Verdade. Tem essa questão ainda de muita coisa estar só em inglês. Mas o Google Tradutor, por mais que tenha suas dificuldades ali no momento da tradução, em colocar numa gramática correta, ainda assim serve de apoio para que a gente consiga fazer a leitura desse material e aproveitar as ferramentas que ainda estão só em inglês. Em algum momento estarão disponíveis nas 11 línguas que normalmente estão traduzidos os materiais do Toastmasters.
Vamos dar continuidade. Próximo slide. Ótimo. Vamos agora para a dinâmica da reunião. O que eu preciso fazer antes da reunião? Como solucionar questões técnicas e de logísticas antes da reunião? Normalmente, isso é um padrão de comportamento que vocês vão perceber pelas agendas do clube, pelos convites que a gente recebe. Normalmente, a sala é aberta 15 minutos antes da reunião começar, para que a gente possa fazer teste de câmera, de microfone, enquadramento, para que a gente possa recepcionar os convidados que entrarem antes da reunião começar, para que, enfim, a gente possa fazer os mais diversos alinhamentos antes que a reunião comece. Que tipo de alinhamento? Agora vai uma questão de bom senso. Quando não tem nenhum visitante dentro da sala, você pode organizar as questões referentes à reunião, pode colocar em organização a agenda, alguém que faltou, quem vai cobrir. Se é a primeira vez que você vai cumprir uma função, ainda está ansioso, nervoso, apreensivo, pode tirar suas dúvidas com quem já está ali dentro da reunião e é mais experiente. Quando não tem visitante na sala ainda. Entrou o primeiro visitante, encerra qualquer assunto relacionado a problemas de reunião e passa a conversar sobre elas no privado do chat. O chat, no Zoom, é uma ferramenta, uma função que pode ser usada de maneira muito positiva durante todas as reuniões. É claro que um chat aberto, onde todo mundo conversa o tempo todo durante a reunião, acaba atrapalhando em relação à atenção tanto de quem está assistindo e ouvindo os discursos, quanto de quem está discursando. Então, uma boa conduta que já tem sido adotada em alguns clubes e que pode ser adotada pelo seu, caso o seu ainda não faça isso, como é o caso do BIT, é manter o chat fechado durante os discursos. Tem como você habilitar e desabilitar o chat várias vezes durante a reunião. E quando o chat estiver habilitado, ainda assim, se for uma pergunta técnica, uma questão pessoal, algo que vocês queiram conversar muito pontualmente durante a reunião, use o privado. Ele está aí, essa função de falar no privado está aí para ser usada a favor da reunião. Então, antes da reunião, chegou um visitante, encerra os assuntos técnicos, passa a resolver qualquer questão pequena que está acontecendo pelo chat. Porém, dada a experiência que a gente teve recentemente no BIT, vou dar uma dica de amiga. Se você não está com a conta do Toastmasters da área 8, a diretoria área 8, o Zoom que a gente usa aqui de maneira compartilhada. Se você não está com ele ainda logado no seu computador, presidente normalmente abre reunião, sargento de armas também costuma ter a senha de acesso e algumas vezes o VPE precisa abrir uma reunião quando o presidente ou o sargento de armas não está disponível. Se você não tem ele ainda aí no seu computador logado, loga com ele uma vez, pelo menos 30 minutos antes da reunião começar. Por quê? O que aconteceu na nossa reunião foi, não tínhamos atualizado ainda o acesso pelo computador do nosso sargento de armas. Eu nunca tinha acessado a reunião pelo meu computador e o presidente tinha formatado o computador, então também não estava acessado. E quando a gente foi logar, a nossa senha estava desatualizada. E o que aconteceu? Quando você tenta usar uma senha errada algumas vezes, você fica bloqueado por algum tempo. Fomos bloqueados por 30 minutos, então a nossa reunião atrasou muito, não conseguimos acessar a reunião pelo link oficial, perdemos convidados e não foi agradável. Por que que eu estou falando isso aqui com vocês, abrindo uma questão íntima do BIT? Uma que o vídeo está no YouTube, não vamos deixar de publicar, porque tudo é aprendizado. E outra, porque tudo é aprendizado. A gente errou e nunca mais a gente quer cometer esse mesmo erro de não testar a ferramenta, sei lá, uma hora antes, meia hora antes,
os 3 principais ali responsáveis por abrir a reunião terem essa senha de acesso atualizada. Atualizem os membros de vocês, do Office, sobre qualquer mudança que acontecer em senha, em reunião, agenda, cumprimento de função, acrescentamos nova função na reunião, deixa todo mundo ciente de todas as questões técnicas que envolvem as reuniões do clube. O nosso sargento de armas não sabia que a senha tinha mudado, porque normalmente a gente já deixa a senha salva no computador. Então, informem. É a questão da comunicação que a Pamela pontuou aqui. Comunicação é tudo. Bom, outra questão técnica que normalmente acontece, para além da abertura da sala da reunião, é outra pessoa entrar com aquela conta que a gente compartilha aqui na área e a sua reunião cair. Então, assim, você quer deixar salvo no seu computador a senha de acesso e o e-mail da reunião para não passar por questões de logística como essa que aconteceram, que eu acabei de citar? Pode deixar salvo, mas lembre-se sempre de conectar com a sua conta pessoal quando você for acessar qualquer outra reunião que não seja do seu clube. Isso é um cuidado que a gente precisa ter para o bom andamento das reuniões dos outros membros, dos outros clubes da área e para um bom convívio entre nós, para que a gente não precise ficar resolvendo essas questões técnicas e alterando senha constantemente. Acho que a Cíntia caiu de novo aqui. Ela está pelo celular ainda, Cíntia. Se estiver ouvindo, eu vou até pontuar uma questão rapidinho que ela estava mencionando aqui, até para complementar. Primeiro, está excelente o treinamento, muito claro a informação. E sobre essa questão do Zoom, acontece com frequência mesmo, e a dica que a gente dá para todo mundo aqui da área que esteja usando o Zoom durante a nossa reunião, ou de outro clube que seja, sempre que você for acessar a reunião de um clube da área, clique com o botão direito e pede para abrir o link numa guia anônima. Geralmente isso funciona se o seu aplicativo não estiver logado na conta da área. Você já entra automaticamente como um convidado de reunião. Voltou, Cíntia? Voltei. Não. Ah, voltou. Bem-vinda de volta. Tô no outro lugar, agora não tô no celular. Mas vocês estão me vendo? Eu não tô me vendo. Aqui, agora eu tô me vendo. Estamos te vendo, Ótimo. sim. Eu só estava comentando sobre essa ideia do Zoom, realmente é excelente você pontuar isso. E bem lembrado sobre essa questão de acessar o Zoom. Se for, por exemplo, a reunião do BIT e alguém do Brasília resolve entrar de manhã para fazer um teste pela reunião de tarde. Tomar muito cuidado caso a pessoa esteja logada na senha da área, porque se tiver uma reunião em andamento, vai aparecer uma mensagem de alerta na nossa tela dizendo que se você iniciar uma reunião, a outra reunião que estiver acontecendo, ela vai cair. Então, se você perceber que isso aconteceu e você acha que é um equívoco, entra no site lá do Zoom com a nossa conta, vai na lista de reuniões, vê qual que é a reunião que está acontecendo, e aí você entra naquela reunião e confere se aquela reunião está acontecendo naquela hora. Isso já aconteceu comigo no passado. Na época, o nosso diretor diário usava a nossa senha para poder fazer reuniões de outros negócios, e eu precisei entrar no meio da reunião dele, porque nós tínhamos reunião de clube acontecendo e ele estava bloqueando a nossa sala. Então, é só entrar na sala que estiver paralela e conversar com o pessoal. Olá, Cíntia, de volta para você. Perfeito. O Alessandro já havia citado isso, Maria Clara já tinha citado isso na reunião dos presidentes. E vale lembrar para todo mundo sempre essa questão, porque é no automático. A gente clica para entrar na reunião e não presta atenção às vezes, mas a caixa de diálogos está aí para conversar com a gente, né? Então, quando a caixa de diálogo aparecer, leia o que ela está dizendo, que é importante. Próximo, por favor. Durante a reunião, vamos lá, tem 2 pontos durante a reunião.
durante o andamento, durante a reunião, as questões técnicas, né? Andamento da reunião. Como você soluciona as questões técnicas antes da reunião, a gente acabou de ver. Mas como você soluciona as questões técnicas durante a reunião? Mais uma vez, o chat no privado está aí para isso. O timer teve um problema, vai precisar sair, não está funcionando. Avisa. Estou tendo um problema técnico, avisa no privado para alguém, para o presidente, para o co-host, para o sargento de armas, alguém que está ali, que não esteja falando no momento e que vai poder prestar atenção no que você está escrevendo no chat. Manda mensagem e avisa que está com problema. Já aconteceu da nossa counter precisar sair, já aconteceu do nosso gramático precisar sair, por um problema técnico, por uma questão pessoal, avisa, passa o bastão e vou falar para vocês, quando isso é feito de maneira tranquila, conversada, ninguém nem percebe o que aconteceu, que a pessoa saiu da reunião, que foi outra pessoa que passou o relatório, não percebe, porque a gente já teve essa experiência de uma questão ser resolvida muito rapidamente, com calma, com tranquilidade, durante a reunião. E são os mais diversos problemas. Estejam preparados para tudo, todos os tipos de problema técnico que vocês possam enfrentar. E por isso é importante sempre ter um co-host com você, porque se você é o host e você cai, a reunião toda cai. Conta ali sempre com 2 pessoas nos bastidores, podendo ter acesso aos microfones para fechar caso seja preciso, podendo ter acesso ao compartilhamento de tela caso seja necessário, como a Aline Bier está me auxiliando aqui hoje. Durante a reunião, em relação às apresentações iniciais, como você tem apresentado o Toastmasters International para o público que está te visitando? Você tem falado o trivial, que está lá na internet, que você joga no Google e acha que o Toastmasters International é uma instituição educacional sem fins lucrativos, que tem mais de tantos mil clubes, tantos mil participantes, que todo mundo acha essa informação no Google. É só isso que você fala do Toastmasters International? Passa para as pessoas que estão na sua reunião, para o público que está te visitando, a sua experiência de Toastmasters International. Coloca paixão quando você for falar do Toastmasters International. Deixa o seu olho brilhar quando você for falar do Toastmasters. É o seu olho brilhando que vai fazer os olhos dos outros brilharem. Então, quando você for falar do Toastmasters International, pode falar o que está lá no Google, mas fala com paixão. Fala o quão incrível é fazer parte do Toastmasters International. Que quando vocês entrem no clube, um mundo de possibilidades se abre na sua frente. Fala sobre o programa educacional de forma breve, rápida, que aqui no Toastmasters International você tem um programa educacional específico para o que você está procurando. Coloca essa pessoa conectada com você, que ela queira saber mais sobre o programa depois, que ela te pergunte o que mais é o Toastmasters International, eu quero saber. Coloca paixão. Se você já está aqui dentro, você já tem uma experiência para compartilhar. Compartilha ela, não através de um discurso, mas através do seu olhar, da sua emoção, do modo como você fala do Toastmasters quando você vai falar. E do seu clube? Como você está apresentando o seu clube? Você apresenta missão, visão e valores do seu clube? Ele já tem isso pontuado? Você já direcionou isso com a sua equipe? Com a missão, os valores do seu clube? Apresenta isso para quem está te visitando. Conecta ele com o que o seu clube tem para oferecer para ele. A gente sabe que cada clube tem características específicas. E o que faz do seu clube o clube ideal para que aquele visitante seja membro? Coloca paixão, coloca o seu amor pelo clube. Uma vez que você está dentro de um clube e o seu clube oficializou, você precisa manter a chama acesa. Como você vai fazer isso? Transmitindo todo esse amor, essa paixão, esse orgulho de ter oficializado um clube para quem está te ouvindo. Apresentando a reunião, o que dizer e o que não dizer. Estamos nós naquela tela que conhecemos sobre as funções que cada reunião tem e que será cumprida por determinado membro. O membro não apareceu ou a função não vai ser cumprida naquela reunião. A gente precisa informar isso para quem está nos visitando? Nem toda reunião, por exemplo, tem Hackmaster,
que é o mestre da escuta, que no final faz uma dinâmica bem divertida, precisa avisar que naquela reunião não vai ter Hackmaster? O visitante não sabe daquela função. Se você coloca que não vai ter, já parece que alguma coisa não está funcionando. O membro não chegou no horário. Estava lá que fulano de tal ia ser o timer, fulano de tal não está online. Apresenta, toca o barco. Nosso timer hoje, sei lá, outra pessoa que está cumprindo a função. E apresenta ela naturalmente. Não precisa dizer, desculpa, gente, errei, não editei. A questão da desculpa durante uma reunião torna a reunião menos fluida, menos extraordinária. E é uma coisa automática, a gente está se desculpando, mais por nós não estarmos entregando o nosso melhor que a gente sabe que poderia entregar, do que necessariamente se desculpando por algo que está dando errado, porque a reunião continua fluindo, continua acontecendo. Se você tiver resolvido essas questões antes da reunião começar. E por isso a antecipação. Saiba que tudo pode acontecer e esteja preparado para que tudo aconteça. Tudo de errado, assim. Esteja preparado. É o preparo que faz com que você saiba lidar com a situação quando ela vier. E como devo me apresentar em uma reunião? As questões dos equipamentos e técnicas. O seu microfone, a sua câmera, o seu posicionamento de câmera, um fundo legal. Tudo isso é observado quando um visitante chega. Ele analisa tudo o que está acontecendo na reunião. E você percebe isso quando você participa de várias reuniões. Tem reuniões que são mais formais, tem reuniões que são mais divertidas. Tem reunião que está todo mundo engravatado. E tem reunião que a galera está de capuz. E isso é o que o seu clube tem para passar. E tá tudo certo, desde que a reunião ocorra da melhor maneira possível, que você entregue uma reunião linda, organizada, bonita. Mas se você quer afinar a experiência do seu membro, os fundos que todo mundo acha bonito do Toastmaster, sabe? Que tem aquela linhazinha e a logo do Toastmaster aqui, tá disponível lá no toastmaster.org para você baixar. Em qualidade profissional, já no formato do Zoom, você sabia? Tem 3 tipos diferentes de background, em inglês, em português. Quando vai ter algum evento internacional, fica disponibilizado também o fundo virtual para você poder usar. Se está disponibilizado para usar e você sabe usar a ferramenta, usa. Porque para usar um fundo, você precisa ter uma câmera boa com uma resolução boa, senão você fica sumindo no fundo virtual. Isso também precisa ser analisado. Só usar uma ferramenta quando ela fosse entregue de maneira excelente. E também quando for necessário ali para ornar com uma apresentação, para resolver uma questão mais pontual, mais técnica, um problema de câmera, um problema de fundo, quando tem muita criança, quando tem, enfim, você não está no seu ambiente normal, organizado, controlado. O que mais? Padronizar as funções essenciais da reunião. Como assim padronizar? Eu tive 2 experiências muito positivas, uma com o BH Toastmasters e outra com o Brasília Alumni, que foi, uma vez fui cumprir função em cada um desses clubes, e eu recebi do presidente, do VPE, de quem estava organizando a agenda, uma arte dizendo que eu iria cumprir aquela função e como aquela função era cumprida dentro do clube. Qual era o objetivo daquela função? E eu tenho certeza que isso auxilia não só uma organização durante a reunião, mas também uma organização e menos trabalho de quem está coordenando a agenda. Bom, passei para a Cíntia, que ela vai cumprir essa função, tal dia, tal horário. E isso, Maria Clara que me enviou, e quando eu fui no Brasília, quem me enviou foi a Aleteia. E eu recebi o que eu ia fazer, que horas a reunião começava, qual link eu tinha que acessar, e o geral, o que representa aquela função dentro da reunião. Por exemplo, lá no BIT, o avaliador geral coordena toda a parte de avaliações. É ele que chama os avaliadores, para que os avaliadores façam as avaliações dos discursos. É ele que chama o relatório do gramático, do accounter, do timer, o relatório que tiver que chamar, e, por fim, faz a avaliação geral. Mas nem todo clube é assim.
Quando eu convido alguém para ser avaliador geral, se aquela pessoa chega no meu clube e não sabe que é daquele jeito que funciona, ela vai ficar perdida quando eu chamar ela antes do horário da agenda. Agora eu vou chamar fulano de tal, que é nosso avaliador geral, para dar direcionamento no momento de avaliação. Ele vai ficar assim, que? Ela não me falou nada. É para isso que serve o padronizar as funções essenciais. Qual o padrão do seu clube? Passa isso para os seus convidados. Eles precisam saber o que vai acontecer na sua reunião, como acontece, porque nem toda reunião é igual. Não é. E vocês já devem estar sentindo isso visitando outros clubes por aí. Então, padronizar para tornar o seu trabalho mais eficiente e para tornar a sua reunião mais fluida, mais sem problemas de gestão ali no meio da reunião. E padronizar sem perder a essência do seu clube. Então, quando você coloca o clube dentro de um padrão de organização, um padrão de funcionamento, isso não quer dizer que seu clube tem que perder o brilho ou as características. Não é essa questão que eu quero colocar, características essenciais, mas as características particulares que o seu clube tem. Por exemplo, o BH é uma delícia de ir para lá por causa do sotaque deles, assim como o Leão do Norte. Então, lá no BH tem aquele jeitinho mineiro, lá no Leão do Norte tem um jeitinho nordestino. Quando você vem para o Beach, tem uma pegada empreendedora, mais jovem. E quando você vai lá no Brasília, Alumni, tem uma questão mais séria, mais profissional. E lá no BSB Nights, quando você vai na reunião, você vê que é uma reunião descolada. E assim em cada clube que você vai indo. Você padroniza a reunião, mas não perde a sua essência, não pode perder o seu brilho. Não é para ser tudo igual. Porque senão, que diferença faz entrar para o Leão do Norte, entrar para o BH, entrar para o Beach? Então, não perde a essência de vocês, mas cria esse padrão para que seja cada vez melhor para vocês, enquanto gestores da reunião, e para a reunião ser mais fluida. Pode falar, Alessandro. Oi, Cíntia. Eu estava escutando você falar sobre essa questão da gente informar ou, de alguma forma, acolher um visitante que venha de outro clube trazer uma participação, assumir uma função no nosso clube. Principalmente as grandes funções, como o Toastmaster do dia e a avaliador geral, é muito importante realmente alinhar. Tem pessoas que têm muitos e muitos anos de experiência e eles já estão acostumados a seguir de uma forma. Não quer dizer que eles irão trocar a forma como eles fazem durante a nossa reunião, mas o que eu imagino, como você bem colocou, é que, na verdade, ninguém se assuste com a diferença de abordagem. Nosso clube recebeu um excelente Toastmaster do dia ano passado, um cara sensacional, o Bill McCrossen, tem 25 anos de experiência como Toastmaster no Brasil e fora do Brasil. E ele foi nosso Toastmaster do dia algumas vezes ano passado nas reuniões em inglês online. E ele tem uma dinâmica muito diferente da nossa. Ele, por exemplo, ele gosta de ver a agenda impressa. E ele chega com antecedência na casa dele, imprime a agenda que a gente manda para ele na impressora da casa dele, e ele segue o que está escrito. E aí, naqueles últimos minutos, algumas alterações aconteceram e ele não foi informado, porque a gente achava que ele estava, por exemplo, usando o nosso link online, que é atualizado automaticamente. Então, alinhar isso antes agrega respeito por quem chega como convidado e acredito também que entrega uma melhor experiência para todo mundo, porque é muito legal ver pontos de vista diferentes sendo exercidos a cada função do nosso clube. Ajuda bastante a todo mundo a aprender. Tem uma coisa bem legal que eu percebi acontecendo em algumas reuniões, que é assim, criaram um grupo temporário para quando cada reunião for acontecer, todas as funções estarem dentro daquele grupo. Então, tipo assim, grupo de funções do Beach. E aí, essa semana, a agenda já fechou, já sei quem são os oradores, já sei quem vão ser os avaliadores, o avaliador geral, o timer, enfim. Vai todo mundo para esse grupo, temporariamente, até a reunião acontecer, Goiânia, isso mesmo, Nayá? Vai todo mundo para esse grupo, até a reunião acontecer, porque lá é passado tudo
que as pessoas precisam saber. Oradores já estão em contato com os seus avaliadores, podem enviar os formulários, tanto enviar antes da reunião, quanto enviar depois quando a reunião acontecer. Você já avisa lá que o avaliador geral é responsável por coordenar os momentos da avaliação, o gramático tem tantos minutos para falar, o ACAL tem tantos minutos. Você passa todas as partes técnicas da reunião de uma vez só para todo mundo. É uma coisa que eu achei bastante legal, levando em consideração que eu entrei nesse grupo e vi tudo acontecendo, mas tenham um cuidado na hora de criar esse grupo, porque é algo que vai precisar ser gerenciado além da agenda da reunião. Então, além de montar a agenda da reunião, você ainda vai precisar gerenciar o grupo. Analisa se essa ferramenta é útil para você, enquanto gestor da agenda da sua reunião. Cada ferramenta pode ser usada de maneira única pelos clubes. Então, você avalia se essa ferramenta que eu estou exemplificando aqui, que o Goiânia tem, se ela é útil no seu clube. Se não for, toca do jeito que você está fazendo. Mas se for, se você achar que vai agregar, usa tudo a favor. A experiência do outro clube sempre tem alguma coisa para ensinar para a gente. Próximo slide. Pós-reunião. Acabou a reunião, acabou tudo, né? Acabou o problema, acabou tudo. Só acaba quando termina. A reunião, depois que ela é fechada aqui no Zoom, ainda tem alguns pormenores que precisam ser cuidados pós-reunião. Primeiro de tudo, se teve convidado, durante a reunião lá no chat, no privado, é papel do VPM pegar os contatos desses membros. Se o VPM não está presente, VPE. Se não está presente por algum motivo, VPPR. Alguém do board. Vocês não podem deixar um visitante sair sem ter o contato dele para poder convidá-lo para outras reuniões, para poder passar para ele as redes sociais do clube de vocês, para saber daquele membro como foi a experiência dele no seu clube. Pegou o contato dele? Agradece por ele ter participado da reunião. Acolhe aquele membro pós-reunião. Tira todas as dúvidas que ele tiver. Fique à disposição por algum tempo. O que mais? Agradeça também as pessoas que cumpriram funções dentro do clube. Não é porque a gente faz parte do clube e trabalha aqui de forma voluntária, sabemos que é voluntário, que a gente não precisa agradecer. Agradece, obrigada por todo mundo que contribuiu com a reunião hoje, obrigada por participarem, parabéns, você cumpriu essa função pela primeira vez, dá um feedback, reconhece aquela pessoa que se esforçou para que a reunião acontecesse da melhor forma possível, porque sem as funções cumpridas, a gente sabe que a reunião não flui com naturalidade, com tranquilidade. E alinhar os pontos para a próxima reunião. Se você tem por hábito fazer reuniões com seu board, escolha fazer essas reuniões pós-encontro online. Por quê? Para que vocês já possam alinhar qualquer dificuldade que aconteceu durante a reunião. Ou se vocês vão demorar um pouquinho ainda para fazer essa reunião, cria uma pauta no grupo do Office, dizendo assim, na próxima reunião de Office, a gente precisa ver isso, isso e isso referente ao que aconteceu nessa reunião. Então, acabou a reunião, acolher e acompanhar um visitante, agradecer cada membro que cumpriu função, seja ele do clube ou não, principalmente se ele não for do clube, e fazer os reconhecimentos necessários, primeira vez que cumpriu função e tudo mais, e alinhar os pontos para uma próxima reunião, porque sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Cada reunião precisa ser melhor que a anterior em alguma coisa. Alguma entrega tem que ser nova, alguma coisa tem que ser diferente, tem que ser melhorado, aprimorado, para que esse brilho da nossa reunião não se perca. E para cada novo membro que chegar, sinta exatamente a mesma coisa que a gente sentiu quando a gente resolveu estar no clube que a gente está hoje. Porque se você está num clube, é porque você foi conquistado por aquele clube, de alguma forma. Eu ainda lembro da minha primeira experiência com o Beach. E acredito que vai demorar muito para eu esquecer, porque foi incrível. Eu espero que cada um de vocês tenha ainda essa chama acesa aí de como foi a experiência de vocês no clube de vocês e que vocês mantenham esse brilho
durante a reunião, porque quem está visitando está observando cada uma das coisas que está acontecendo na reunião. Quem está abrindo a reunião, como está abrindo, qual o tom de voz, qual é a postura, o que está transmitindo pela voz, está cansado, está muito monótono, é alegre, é divertido. Ele avalia os oradores em geral, tudo. Você já foi visitante um dia. O que você gostaria de ter visto e você não viu, ou o que você viu e quer passar para o público que está te visitando agora. Tudo isso que a gente apresentou aqui hoje, que eu apresentei hoje aqui no treinamento, é reflexivo. Vocês vão precisar ainda digerir tudo isso que vocês viram aqui, que é muita informação. Então, fica aqui o meu agradecimento. Pode passar o próximo slide, Aline. O meu agradecimento pelo tempo de vocês, pela escuta de vocês, pela dedicação de vocês enquanto membros do Office, enquanto membros de um clube, a vontade de vocês de conhecer, de aprender, aprimorar, se desenvolver, se capacitar. Cada um aqui tem uma experiência para ser transmitida, para ser passada, para ser compartilhada. Conversem com as pessoas do clube de vocês, conversem com o board, conversem com nós, da área, conosco, com a gente. Eu, Maria Clara, Alessandra, a gente está aqui para auxiliar, para dar o caminho das pedras. No que vocês precisarem, nós estamos à disposição, sempre direcionando, auxiliando e tornando vocês capazes de andar com as próprias pernas e fazendo com que o clube de vocês cresça, apareça e se torne um clube saudável. Pode finalizar o compartilhamento de tela, Aline. Muito obrigada pelo suporte. E eu gostaria de deixar agora aberto para vocês falarem, tirarem dúvidas, enfim, pontuarem. Maria Clara, Alessandro. Olha o fundo da Maria Clara, que profissional, gente. Lindão. Tem lá no toastmaster.org. Olha o fundo da Andrea, foi do evento que aconteceu a nível internacional. Então, essas coisas são notadas pelo visitante. Muito obrigada, pessoal. Gente, você está de parabéns, isso mesmo, foi ótimo. Ai, a gente tem que tirar foto. Lindo, lindo. E Olha só, eu ia justamente embora falar sem isso, vamos tirar uma fotinha. É o quê? Não vi. Então, pessoal, quem está com a câmera desligada e puder ligar... Ai, meu Deus. Ih, travou de novo. Travou de novo. A gente não está travado sua imagem, não. Ufa. Vou arrumar só para a gente poder tirar a foto. Pede para ele segurar Nós um pouquinho. vamos arrumar pela última... Poder tirar a foto. Ah, isso aqui de ficar conectado em dois lugares, eu aprendi lendo material do Toastmaster também. Tenha sempre uma segunda opção disponível, porque se uma coisa falhar, você tem outra. Então, eu conectei no computador e no celular ao mesmo tempo, tanto para acompanhar a apresentação de slide, como por caso de eu ter algum problema técnico, fosse com áudio, fosse com vídeo. Gerenciar os problemas, galera. Tem que pensar em tudo que vai acontecer. Aí, se for no presencial, pessoal, aí você tem que se associar a 2 clubes vizinhos, que se o primeiro tiver a porta fechada, você entra no clube do lado e participa da reunião. Não te reconheci, Alessandro. Tem alguma coisa diferente aí. Também estou vendo essa novidade. Fez uma barba. É a falta de luz. Tem alguma coisa diferente que eu não estou reconhecendo. Primeiro que eu estou achatado, está faltando minha luz aqui, que eu estou sem computador hoje, eu estou no celular. Aí muda bastante. Ainda cortei a barba e fica desse jeito. Gente, eu estou impressionada.
assim, que apresentação, tom de voz, calma, contato de olho, na hora de improvisar, ser assim, calma, trazer tudo. Estou dominando tudo. Alessandro, num jogo de bola, assim, que flui que nem assim um tango, né? Assim, nossa, gente, eu estou impressionada com o treinamento de hoje. Eu quero agradecer a vocês que estão participando disso. Hoje é o meu terceiro, a minha terceira reunião Toastmasters do dia, tá? Só para vocês verem a doida aqui, tá? Engajadíssima. Mas, Ana, assim, aqui é cada evidente coisa, também, uma viu? mais maravilhosa que a outra, só posso agradecer. E eu só queria fazer um comentário muito importante, muito, porque nós estamos aqui entre pessoas que são líderes, e eu queria trazer uma perspectiva que é diferente. Porque a gente está falando do Toastmasters Brasil e a gente tem uma coisa que é uma cultura, né? Mesmo que o Brasil seja muitas culturas. Mas eu queria trazer isso, talvez, do mundo velho, porque eu escuto muito isso em todos os lugares. Ser voluntário é uma honra, é um presente, não é caridade. Nós não estamos fazendo. Que vergonha para quem não é voluntário. Não vergonha, desculpa, a palavra não é certa, mas eles estão perdendo é uma lástima, exatamente, uma lástima. Porque, assim, se tudo que você fizer for por causa de dinheiro, a sua vida é muito pobre. Muito pobre. E a gente está aqui no Toastmasters para aprender. E que coisa mais melhor, de boa, falando mineirês, a gente poder estar num ambiente com essas pessoas que a gente sabe que a gente pode ficar vulnerável, a gente pode fazer erro, que estão aqui para nos apoiar, com essa qualidade de pessoas, de profissionais, de tudo, né? E poder se doar para um bem maior do que o seu próprio umbigo. Então, isso é uma coisa muito especial. E não tem motivo nenhum para a pessoa fazer isso menos, sabe? Eu estou falando isso porque comemorei os últimos 20 anos na Suíça e antes 10 anos na Alemanha, e assim, eu vejo muito assim, já até escrevi aqui para fazer um speech a respeito desse assunto, da mentalidade de escassez e de abundância, né? E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E a oportunidade de a gente estar num ambiente como que a gente tem aqui, com esse apoio que a gente tem, e poder fazer erro antes de cometer esses erros na vida, porque aqui a gente tem pessoas que nos ajudam a crescer. Lá fora, a gente, toma uns tapas, vai cometer esses erros num ambiente de trabalho onde você é pago. O preço é grande, né? Nas suas relações pessoais, quando você não sabe se comunicar, o preço é grande. Aqui não, aqui você está com todo mundo sintonizado no mesmo objetivo, né? Então é isso, já falei até demais, né? Porque Toastmaster fala muito mesmo, né? Beijo, amores, parabéns a todos vocês, viu? Bom, Minha novamente, gratidão. antes de passar para a Pamela, que levantou a mão, vamos tirar foto. É outprint? Outprint. Outprint. Então. Pamela, pode falar. Obrigada, Cíntia. Eu queria expor um pouco esse ponto que eu coloquei no meio da reunião. Eu tentei falar devagarzinho, rapidinho, para não atrapalhar muito você. Mas a questão é a seguinte: eu percebo que, às vezes, a gente está na correria da agenda e não tem tempo de preparar os novos membros para as funções. E teve uma situação que eu percebi no clube faz pouco tempo, de uma pessoa que ela foi fazer o timer, um novato, e ela não sabia fazer o timer direito, então ela errou várias vezes, e as pessoas tentaram ajudar ela durante a reunião. Eu acho que ela se sentiu tão constrangida que ela nunca mais voltou na reunião. E eu, sinceramente, eu fiquei triste. Porque eu vi ela participando,
pelo YouTube. Ela não quis de novo entrar na reunião. Foi por isso que eu comentei essa questão, que às vezes a gente tem que preparar as pessoas novas e tem que ter esse cuidado com os novos membros, para que eles não fiquem traumatizados durante uma função, porque acho que essa pessoa ficou. E tem muita coisa que eu queria comentar rapidinho. Tu falou sobre a reunião. Uma coisa que eu tenho que fazer quando eu sou Toastmaster do dia, mas ainda não é padrão no meu clube, é colocar um formulário de feedback para os visitantes em relação à reunião. Porque eu acho que a gente tem essa mania, não. A gente tem essa tradição da avaliador geral dar o feedback sobre a reunião. Só que às vezes acontece que o visitante, ele pode ter suas opiniões e a gente não costuma aproveitar isso. Então, o que eu faço? Eu dou 1 minutinho para as pessoas responderem esse feedback. E eu acho que esse tempo é muito importante, porque acontece às vezes da gente jogar o link na reunião, só que as pessoas, se não tiver o tempo, às vezes elas não vão responder. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Essa questão Olha. do formulário de feedback, Alessandro, por favor, já falei demais. Não, eu quero só complementar a Pamela e dizer, antes de tudo, parabéns. A Pamela está despontando desde sempre como uma grande líder do clube. Conheço ela desde que ela começou, a gente começou quase junto no Toastmaster. Eu fico muito satisfeito de ver a evolução. E hoje aqui participando e dando dicas. E o que ela falou é uma coisa que a gente tinha implementado no passado, ainda na reunião presencial, depois a gente acabou tirando, não sei em qual momento. E lembro de ler alguns comentários de visitantes e realmente faz toda a diferença, porque às vezes uma vírgulazinha ali de comentário agrega um valor para a nossa reunião, ou ainda faz entender como que a gente pode fazer com que essa pessoa volte para a reunião. O que a gente mais percebe que a grande diferença não é só a gente receber, por exemplo, 10 convidados na reunião de sábado ou de quarta-feira à noite, mas é quantos desses 10 voltam daqui 15 dias, sabe? Então, assim, esse feedback que a Pamela mencionou é excepcional. Ele pode ser muito simples, assim, igual ela falou, deixa uma linha, um comentário, e muitas vezes o Zoom ele intimida um pouco as pessoas, porque o comentário, por mais que seja escrito, ele tende a ser público. Nem todo mundo tem uma intimidade com a ferramenta para fazer um comentário privado. Então, acho que usar um formulário do Google nisso aí vai ajudar bastante, mas tem que ter alguém de olho para que toda vez que chega uma resposta, já passe para o responsável do clube e converse sobre essas opções e sugestões que foram compartilhadas. Tem outra questão que eu fiquei pensando quando eu comentei sobre a pessoa que eu fui perguntar, assim, geralmente quando eu tenho mentorado, eu sou bem assim, bem coruja, sabe? E eu fui perguntar essa pessoa como é que tinha sido a experiência dela, como a primeira função, parabéns e tal. E eu fiquei impressionada porque a pessoa falou, cara, foi muito mais difícil do que eu imaginei, porque eu tinha um texto decorado e quando eu abri a boca eu vi aquele pânico. E quando você falou, procure saber das pessoas o que elas acharam. Eu pensei, né? Eu perguntei para ele, mas eu não perguntei exatamente o porquê que tinha ficado nervoso, ou porquê que ele tinha realmente, porque ele não tinha gostado de fazer a função. E é uma coisa que acho que a gente tem que explorar também, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem com a pessoa, e às vezes ela não gostou de fazer a função, e depois ela não volta. É um cuidado realmente com as primeiras funções. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo sobre um feedback, não, eu acabei de gravar um vídeo sobre como fazer a função de timer, só que eu ainda não consegui terminar de editar ele. E assim, eu vou mostrar para vocês, porque ficou muito completo. Tem uns 7 minutos, mas ficou muito completo, porque eu acho que o timer, como a gente está num ambiente online, tem toda a função do background, e as pessoas às vezes ficam assustadas de pegar o timer ou a counter. Por favor, Eva, pode falar. Não sei se sou eu ou é a Aline. Vou Eu falar, tá? não vi a Aline levantada. É só para compartilhar o seguinte, a gente no Leão do Norte, assim, eu percebo, por esse treinamento, eu assim vi que a gente tem muito a melhorar, tem muita coisa para a gente fazer, e o que eu percebo é que, por mais que eu entenda o que tem que ser feito, assim, tem várias ideias para serem implementadas, mas falta tempo para conseguir organizar. Então, se a gente não fizer um checklist, se organizar para priorizar aquilo que a gente vai implementar, se perde e acaba não fazendo nada. Então, assim, é melhor ir fazendo aos poucos, mas ter a visão do todo. Então, fiz algumas anotações, vi aqui várias dicas, inclusive, assim, o envio do e-mail do presidente. Então, eu preciso parar, organizar um e-mail bem legal para mandar para os novos membros, ou para os convidados que participaram da reunião e convidá-los a conhecer
o que é ser membro do Toastmasters, porque às vezes na reunião não fica muito claro, porque é uma apresentação rápida, é bem sucinto. E aí, assim, cada treinamento é um aprendizado a mais e fica uma listinha que parece que a listinha vai aumentando de coisas para serem implementadas. E eu queria também compartilhar que Fabrício foi o último membro que entrou no Clube Toastmasters. Agradeço aí a participação de Fabrício, que já mostrou um engajamento em conhecer mais sobre o Toastmasters. Ele é baiano, e eu digo, vamos conhecer, porque quanto mais participar desses treinamentos, mais tem noção do que é o Toastmasters na visão global, né? Então, assim, hoje a gente está conhecendo aqui, tem pessoas de outros clubes, e Fabrício vai ter a oportunidade de participar de outras reuniões, mas, por enquanto, eu acho que só foi no Leão do Norte, né, Fabrício? Ele é da Bahia e, quem sabe, não vai conseguir aí, com o entendimento do que é o clube, do que é o Toastmasters, também fundar o clube em Salvador. Então, aí é a forma que eu vi de engajar os membros. Então, vamos trazer para os treinamentos, participar, porque hoje sou eu na presidência, a Andréia como VPPR, e a gente tem aí os officers formados, mas depois pode ser Fabrício e todos os outros que ainda não tiveram oportunidade de assumir funções. Legal, muito bom. Agora a Aline. Aline. Primeiro, eu queria agradecer por ser sua host, porque você sempre me ajuda muito, Cíntia. E dizer que hoje o Zoom ele tem várias ferramentas em que a gente pode explorar, né? Então, o Zoom ele abriu uma área só de aplicativos muito interessantes que a gente pode usar e fazer com que as pessoas que estão participando não precisem sair da reunião. Entendeu? Como às vezes a gente manda aqueles formulários, a gente pode usar também as funções que o próprio sistema da Zoom oferece para a gente, né? E a gente vai ter essa conversa, né, Cíntia, na sexta-feira, porque eu trabalho diretamente com o Zoom, né? Eu faço uma empresa de eventos, então a gente faz todos os eventos no Zoom, e aí eu estou vendo vários aplicativos, várias coisinhas que eu vou passar para a Cíntia, e quem sabe a Cíntia não passa para todo mundo, para cada vez mais tornar mais atrativa a reunião também, né? Não ficar uma coisa tão engessada. E aí agradecer mesmo a Cíntia, que sempre me apoia tanto, me ajuda tanto. E Cíntia, eu só queria dizer uma coisa, hoje chegou meu certificado do meu primeiro congresso, e você me apoiou tanto. Ah, depois eu vou... Salva de palmas, pessoal. Eu saí de fazer um evento de uma oratória de 4 minutos para uma de 25 minutos no Congresso Nacional. Foi mais ou menos, mas valeu. Obrigada. Imagina, Alessandra, por favor. Eu quero só sempre puxar essa barra para cima. Eu acredito que realmente assumiu a função primeira vez. Fabrício, inclusive, está aqui na reunião. Parabéns por se permitir participar de um evento extra-clube, que não é uma reunião oficial, mas é um treinamento oficial que a nossa área está oferecendo para os clubes que se interessam em se desenvolver. Você pode ver pelo volume de pessoas que nem todos podem participar, mas quem está aqui faz a diferença. Mas aqui, falando para todos, uma coisa que eu sempre mencionei é que a gente não pode se acomodar. O online, ele permite grandes facilidades. A maioria de vocês aqui, que eu me lembre, acho que não vieram de uma reunião presencial ainda, mas não se acomodem por trás da câmera, por trás de poder desligar a câmera aqui do Zoom e deixe de assumir uma função, mesmo que vocês não saibam fazer. Porque no presencial, a gente não tem a opção de desligar a nossa cara para não participar da reunião depois que você chega lá e, por exemplo, o accounter faltou, ou o Toastmaster do dia faltou. É claro, é óbvio que a gente vai errar, que vai dar muito medo, mas lembre que a decisão de participar é sua. O medo que você vai enfrentar é o seu medo, e a superação ela é completamente sua também. Todos os benefícios dessa superação é sua. Eu estimulo que vocês procurem fazer isso no online também. Não espere o presencial voltar, porque senão vocês vão estar com novos medos
além do que seria se apresentar em pé, por exemplo, para algum colega que você ainda não se conhece presencialmente. Então, faça isso. Foi assim que eu assumi pela primeira vez Toastmasters do Dia, numa reunião no Brasília. Não estava esperando, eu tinha acho que um mês de clube, um pouco menos, e eu cheguei na reunião ali, faltando 5 minutos para começar, e eu fui abordado por 2 amigos na porta, dizendo que o Toastmasters do Dia faltou, e perguntaram se eu poderia ser. E eu, de novo, eu queria me desafiar, mas eu fiquei desesperado. E eu errei muito, eu não tinha reunião do clube, reunião não tinha agenda, nosso clube não usava agenda naquela época. Então, assim, eu fui tentando lembrar de cabeça quem que eu ia chamar, qual que era a função, mas assim como acontece aqui depois da reunião, todos estavam querendo me ajudar, só que na hora. Porque como eu estava em pé e de frente para essas pessoas, eu esquecia de chamar o timer, por exemplo, e chamava o accounter. Eles, sem titubear, falavam, Alessandro, agora é o timer. E os visitantes percebiam que existia esse acolhimento e, ao mesmo tempo, algo estímulo para que eu continuasse. Ninguém questionou o erro, ninguém desmereceu o erro. E isso me ajudou muito a aprender a enfrentar essas inseguranças. Então, eu estimulo que, mesmo no online, não se escondam em desligar a câmera, não se escondam em achar que não dá conta, façam errado. E se alguém apontar o dedo para vocês, vocês podem falar comigo, que eu vou lá no privado dessa pessoa, no telefone dela, dizer que ela não deveria questionar as suas dificuldades, porque aqui é um lugar de apoio e a gente aprende muito quando a gente erra, e a gente só vai errar se a gente colocar a cara a tapa. Não se acovardem atrás da câmera do Zoom e com ela desligada, tá bom? Perfeito, perfeitas colocações. Mais uma troca de experiências aqui, de como foi no presencial. Eu não faço ideia de como é a experiência do presencial, mas se eu amo online, imagino o presencial. De vez em quando eu imagino isso acontecendo, minha barriga enche de borboletas e eu fico pensando, caraca, é um novo desafio, é do zero. Como se você não soubesse nada. Meu Deus. Bom, fiquem todos à vontade. A reunião foi longa. 2h20. Foi longa. Deixa eu só comentar uma coisa rápida. Eu sei que eu já falei muito aqui, mas você me lembrou de uma coisa do Beat. O Ronald ainda está no clube de vocês? Tá em offline. Tá. Mas olha só para vocês verem, pessoal, como a experiência, quando alguém não sabe assumir uma função, faz a diferença para o visitante, tá? O Ronald, na primeira reunião presencial dele, eu estava no Beat naquele dia, naquela época era outro clube, a gente tinha 5 pessoas na sala. Uma delas era o Ronald. Ou seja, todo mundo que assumiu função repetiu pelo menos 2 vezes alguma função para que a reunião acontecesse. O Ronald não tinha conhecimento dessas dificuldades que a gente estava passando naquele dia, sendo que dos 5 que estavam lá, um era o Kelvin. E todos os outros, se eu não me engano, eram pessoas do Brasília Toastmaster. E o Ronald vivenciou uma experiência que, se a gente for falar aqui, parece que é uma reunião defeituosa ou que está deficiente, mas, na verdade, foi uma reunião completa. E a gente teve discurso de improviso, o Ronald, se eu não me engano, ganhou, inclusive, ele quis participar, tivemos discurso preparado, avaliação geral, a counter, timer, tudo isso distribuído com 4 pessoas. Não se acovardem. Eu garanto para vocês que o que importa é, como a gente colocou para vocês no começo, é o brilho nos olhos, é a garantia sua de que vai dar certo. E essa sua energia contagia os outros. E hoje o Ronald não só é associado do BIT, fundador, membro do clube, assumiu posição de officer, já deu treinamento para outros colegas que eu sei também. Então, assim, essas pessoas estão aí à procura de um clube para se associar, para que eles se associem. Eu tenho certeza que pode ser o clube de vocês, mesmo que a reunião esteja com pessoas a menos. Top. Mais alguém? Só abre o microfone. Quem já quiser ir a dormir, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão pela atenção, pela contribuição e muito obrigada. Até a próxima. Fiquem de olho na agenda da área. Ainda são 9h30 e quem não entregou... Brincadeira. Pode entregar. Exatamente, pessoal. Ainda tem aí o plano de sucesso. Quem não entregou, pode entregar, que nós estamos aqui ligados.
Entregando Acabou o quê? treinamento, agora é Cíntia, carrasco aqui. É até Plano meia-noite, de né? sucesso, Alonso, que é um documento que os presidentes têm que entregar hoje, Até meia-noite, né? até meia-noite. Está valendo até meia-noite. O documento do sucesso, Maria Clara? É um Qual? plano de sucesso, é como se fosse um plano de desenvolvimento de cada clube. Ah, Aí mas o os presidente, junto representantes. com os officers, fizeram esse plano de desenvolvimento e ele tem que ser Ah, tá. entregue hoje até meia-noite. E o pessoal aí está trabalhando em cima disso. Ah, tá. Desculpa, eu tinha que era Tchau, um tchau. outro Boa nome. noite, Cíntia. Obrigada, tá? Vou Boa correr para noite, terminar Cíntia. nosso plano.